Olá aluno, e aí? Tranquilo? Beleza? Nós vamos iniciar um assunto novo, beleza? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o cubismo, que foi um momento muito importante, né? E que nós vamos conhecê-lo direitinho. Nós vamos iniciar o nosso assunto hoje, nesta aula, beleza? E nas próximas aulas nós vamos voltando com este assunto, trazendo mais informações e agregando mais conhecimento para a sua vida. Eu espero de verdade que você esteja sendo fiel com a sua rotina de estudos, tá bom? Realize todas as atividades que estão na plataforma, todas elas valem nota. Se lhe houver alguma dúvida sobre alguma destas atividades, envie-me uma mensagem, tá? Eu teria o maior prazer em te ajudar, em responder a sua pergunta, em tirar a sua dúvida e juntos, eu e você e eu, juntinhos, construirmos este maravilhoso caminho de ensino-aprendizagem. Você aprende daí, eu aprendo daqui, a gente constrói junto, né, um maravilhoso mundo do saber. Certinho? Vamos lá entender o que foi o cubismo? Vamos lá com o tio. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Então a gente tem aí uma característica, né, já inicialmente falando, muito forte e muito marcante. É um estilo artístico europeu, tá? Nasceu na Europa, e o cubismo ele é extremamente marcado pelas suas formas geométricas. Professor, vamos lembrar aqui do professor de matemática, formas geométricas, cubo, né, o quadrado, o triângulo, o hexágono, pentágono. Então são formas que estão intimamente ligadas, são trabalhos artísticos culturais que estão extremamente ligados nestas formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos, que só valorizavam a perfeição da forma. Se nós vamos agora, dentro do cubismo, trabalhar com apenas formas geométricas, nós não teremos mais perfeição da forma humana, né? Mesmo porque não dá para desenhar um ser humano perfeito apenas usando. Eu preciso ter, né, curvas, moldes, eu preciso ter linhas que fogem um pouco dessa proposta geométrica. Então a gente agora tem aqui com o cubismo então um rompimento com os valores, né, da perfeição da forma. Tá? A gente pode agora distorcer. A gente pode desenhar e pintar, esculpir, sei lá como for, de uma forma distorcida, sem se preocupar muito com perfeição, com técnica. Teve como seus principais expoentes os pioneiros Pablo Picasso e Georges Braque, por volta de 1907. Muito embora Cézanne tenha usado, já em 1901, múltiplos pontos de vista de uma única pintura. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les, esse nome em francês, que o tio não sabe falar francês, tá bom? As Damas d'Avignon, do pintor espanhol, e nem é francês, é espanhol, do pintor espanhol Pablo Picasso. Então, Pablo Picasso pinta As Damas d'Avignon, né, em 1907. A gente tem aqui agora o nascimento do cubismo. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista. A gente tem aqui a pintura, né, do Pablo Picasso, feita em 1907, que foi a pintura que inaugurou o cubismo europeu. A gente tem aí, né, a forma, né, 1, 2, 3, 5 mulheres. A gente pode perceber que não tem perfeição humana, né? São formas geométricas. Então a ideia do cubismo era justamente se retratar como está retratado na imagem que a gente está vendo aqui ao lado.
sem se preocupar em trazer o ser humano com formas perfeitas, com formas geométricas arrumadas. Vamos pintar como a gente pensa, mesmo que seja de forma distorcida. São características do cubismo: geometrismo, representação da realidade por meio de figuras geométricas, tá bom? Como eu falei, a gente passa agora a utilizar as figuras geométricas para poder representar a minha escultura, minha arte, minha pintura, seja lá como for. Antitradicionalismo rompe com os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Ou seja, como eu falei anteriormente, uma outra característica do cubismo é justamente essa: é não se preocupar com a forma, não se preocupar com a técnica, não se preocupar com a regra. É simplesmente passar a visão do artista. É simplesmente passar o que o artista está pensando, passar o que o artista está expressando. Eu trago isso mesmo que seja de forma distorcida. Não preciso ser tradicional. Eu posso inovar. Eu posso fazer de uma forma diferente porque eu posso fazer assim. Fragmentação das formas e distorção da realidade. Tá bom? Você pode dar uma pesquisada aí no Google sobre artes cubistas. Você vai ver artes que distorcem por completo toda a natureza, distorcem por completo toda a realidade, né? Ele desconstrói aquilo que já foi feito e faz uma reconstrução de mundo, né? Uma desconstrução de tudo. Ele desconstrói tudo e faz uma reconstrução de mundo de acordo com a cabeça dele, tá bom? Sem se preocupar com forma, sem se preocupar com modelos, não. Ele constrói a imagem ao que ele vê, ao que ele pensa. Oposição à ideia de arte como imitação da natureza. Por que imitar? Eu posso construir, eu posso fazer algo novo, eu posso inventar algo novo, eu posso construir algo novo. Por que fazer igual ao que já existe? Por que pintar a natureza, seja lá o que for? Por que pintar igual se eu posso construir na minha forma? Então, a ideia deles era essa. A apresentação de relações e formas não acabadas, tá? A gente pode ver estilos anteriores ao cubismo, né? Os estilos da Renascença, por exemplo. Formas extremamente muito bem acabadas, desenhos, pinturas, esculturas muito bem feitas, inspiradas, né, na arte clássica, inspiradas aí na arte que vem antes da Idade Média. E a gente agora vê uma arte que não está nem aí se está bem acabado, se não dá. É fazer. É fazer. A apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado. Ou seja, eu tenho aqui uma garrafa, tá? Eu olho essa garrafa, você está olhando de frente. O cubista não, ele pode pintar ela sendo vista de frente, de cima e de baixo ao mesmo tempo na pintura só. Ou seja, ele mostra diferentes pontos de vista para esta garrafa. Como eu falei, por que pintá-la como está? Vamos trazer os vários ângulos dela numa pintura só, numa escultura só. Vamos mostrar, né, como é que a gente enxerga. E quebra radical com a arte acadêmica. É como a gente já falou ali, é o antitradicionalismo, é oposição a tudo que já vinha sendo feito dentro da arte cubista. Então a arte cubista, ela é uma arte que valoriza as formas geométricas, tá? Ela não se preocupa com a regra, com a forma, ela não se preocupa com o padrão, pelo contrário, ela quer construir algo novo, ela quer fazer algo próprio dela, e ela não se preocupa se ela está distorcendo uma realidade ou se ela está distorcendo uma imagem. A preocupação dela é expressar aquilo que ela pensa e tudo aquilo usando o geometrismo como base para sua arte, expondo ali os seus vários pontos de vista dentro da sua arte. Embora os temas das pinturas cubistas tenham sido temas convencionais, como autorretratos e natureza morta, o modo como os artistas deste movimento representavam sua visão de objetos era considerado muito ousado, pois rompia com a perspectiva tradicional e a linha de contorno. É óbvio, eu estou rompendo tudo que até agora vigorava como correto. Estou trazendo algo que na cabeça de muita gente é feio.
Tá errado. Não tá dentro do padrão. Você entende o que é você trazer algo que não está dentro do padrão? Então, por isso, no início, eles foram chamados de não convencionais. Os cubistas utilizavam pontos de vista diversos e cambiantes. Desse modo, ao olharem uma cadeira, por exemplo, a representavam na pintura por diferentes ângulos, de cima, de baixo, de lado, de cabeça para baixo. Assim, esses artistas tentavam capturar todos esses pontos de vista num mesmo plano. Essa é a principal característica cubista. Como eu falei, minha garrafa está aqui. Eu vou pintar em cima, embaixo, a lateral que eu estou vendo, que não é a mesma que você está vendo, é que você está vendo. Vou pintar isso tudo num negócio só, tá? Então a ideia deles era justamente distorcer por completo a realidade. Na próxima aula nós vamos entender um pouquinho mais, né, o cubismo, as suas fases, como ele se deu, entender também como o cubismo chegou também ao Brasil, né, e entender algumas coisinhas importantes e interessantes para nós. Certinho? Se você não entendeu a aula, volta lá, assista mais uma vez. Qualquer dúvida, estou na plataforma, ou então lá nos grupos do WhatsApp para poder tirar a sua dúvida. Galera, até a próxima aula. Valeu!